Nos destaques do Panorama CBN, a última decisão de Rosa Weber antes da posse no STF. Ministra determina que a Polícia Federal continue investigando denúncias levantadas pela CPI da Covid contra Bolsonaro e Pazuello. A ex-ministra Marina Silva declara apoio ao ex-presidente Lula e diz que o reencontro acontece em um momento de ameaça à democracia. O Tribunal de Justiça do Piauí recebe a denúncia sobre a menina de 11 anos que engravidou pela segunda vez e teve o aborto legal negado pela própria mãe. Panorama CBN. Eu sou Leandro Gouveia, Juliana Prado está de férias. Enquanto isso, eu vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. A ministra Rosa Weber toma posse hoje como presidente do Supremo Tribunal Federal. É a terceira mulher a assumir o posto e o presidente Jair Bolsonaro não compareceu. Ela assume no lugar do ministro Luiz Fux e vai cumprir um mandato de pouco mais de um ano, diferente dos demais colegas que ficam 2 anos no comando do Supremo, porque ela vai completar 75 anos em outubro do ano que vem e vai ter que se aposentar de forma obrigatória. A cerimônia de posse acontece no momento em que eu gravo esse podcast e você vai ter detalhes no Panorama da Manhã. Pouco antes, a ministra Rosa Weber determinou que a Polícia Federal dê continuidade a 3 apurações preliminares que foram abertas para investigar a conduta do presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante a pandemia. Pela determinação da ministra, a Polícia Federal deverá continuar com as apurações sobre suposto crime de charlatanismo e curandeirismo pelo presidente Bolsonaro, por ele ter defendido o uso de remédios ineficazes no tratamento da Covid, também supostas irregularidades na negociação para a compra de vacinas e o emprego irregular de verbas públicas. Na decisão, Rosa Weber afirmou que, apesar de a Procuradoria-Geral da República ter pedido o encerramento das frentes de investigação, considera plausíveis as preocupações externadas pela cúpula da CPI para que os casos possam ser aprofundados. Isso porque, na fase de apuração, a Procuradoria não tem a exclusividade sobre as investigações. CBN Eleições 2022. A ex-senadora Marina Silva declarou apoio ao ex-presidente Lula, do PT. Marina foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula entre 2013 e 2008, mas deixou o PT depois de divergências políticas com o ex-presidente e ministros que não seguiram recomendações ambientais. Marina disse agora que ela e Lula nunca deixaram de estar próximos na vida pessoal e que o reencontro político acontece em um momento de ameaça à democracia e corrosão social. Nosso reencontro político e programático se dá diante de um quadro grave da história política, econômica, social e ambiental do nosso país, em que nós temos uma ameaça que eu considero a ameaça das ameaças, a ameaça à nossa democracia. E sempre que a democracia é ameaçada, há uma tentativa de corrosão do tecido social em todas as suas dimensões. Questionada sobre as críticas que fez ao PT no passado, Marina disse que as opiniões se mantêm, mas que agora existe a capacidade de reelaborar e repensar o passado para construir o futuro. Marina Silva é membro da Assembleia de Deus e vista como uma possibilidade de atrair o público evangélico para a campanha de Lula. Ela disse que a sociedade enfrenta uma situação de fundamentalismo religioso misturado com fundamentalismo político e que os políticos que mentem que Lula pretende fechar igrejas são os mesmos que apoiavam e faziam orações no gabinete dele. Lula se comprometeu a seguir pontos do programa de governo de Marina, como a agricultura de carbono zero, a atualização do plano de controle ao desmatamento na Amazônia e nos demais biomas brasileiros. O candidato Ciro Gomes, do PDT, se defendeu das acusações de que os recorrentes ataques que tem feito durante a campanha contra o PT e o ex-presidente Lula estejam servindo de munição para o bolsonarismo. O pedetista reafirmou as críticas e disse que suas declarações contra Bolsonaro também podem ser usadas como munição pelo PT. Que os petistas usem de munição aquilo que eu digo do Bolsonaro, que é um desastre para o Brasil, que é um grande corrupto também, que é um fascista, que é um genocida. Eu sou o único que processou o Bolsonaro 3 vezes
pedindo seu impeachment. Por que o Lula nunca fez um pedido de impeachment? Porque o Lula é que criou o Bolsonaro e mantém o Bolsonaro cevado, como fez em 2018. Agora, os petistas querem transferir para os outros as responsabilidades que é deles. Eles são ou não são a organização criminosa mais corrupta da história moderna brasileira? São. Sobre um possível apoio a Lula no segundo turno, Ciro afirmou que não vota em corrupto, se referindo também ao presidente Bolsonaro. Ele voltou a fazer críticas à Lava Jato e reafirmou que Lula não foi absolvido. Em relação à reaproximação entre Lula e Marina Silva, Ciro Gomes disse apenas que não tem nada a ver com isso. A candidata Simone Tebet, do MDB, prometeu abrir a caixa preta da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A presidenciável afirmou que a estatal possui um orçamento secreto e que ninguém sabe para onde o dinheiro está indo, sendo que os recursos deveriam ser aplicados em áreas que sofrem com a seca. Essa companhia, que era a Companhia do Norte de Minas e do Nordeste brasileiro, é a companhia que mais tem dinheiro público investido. Eu sei porque eu fui subrelatora do orçamento desse ano do Ministério. Nós colocamos todo o dinheiro necessário. Nós não tiramos nem um centavo da Codevasf. Mas, lamentavelmente, hoje, ela é uma caixa fechada, sigilosa. Ninguém sabe para onde está indo esse dinheiro. Nós sabemos. Está sendo desviado pela corrupção e caindo no bolso de parlamentares de certos políticos brasileiros. Nós vamos abrir essa caixa. Transparência absoluta. Aí quero ver se o dinheiro não vai chegar. Em julho, o valor destinado pelo Congresso à Codevasf, por meio de emendas do orçamento secreto, dobrou, depois de um pedido de lideranças partidárias. Passou de 610 milhões para 1 bilhão e 200 milhões. A Codevasf é comandada por integrantes do Centrão, que é o grupo de partidos que atualmente dá sustentação ao governo do presidente Jair Bolsonaro, também é alvo de uma operação da Polícia Federal. E o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, foi à Embaixada do Reino Unido em Brasília para assinar o livro de condolências da Rainha Elizabeth II. Bolsonaro e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, escreveram no livro que admiram a grande personalidade e o senso de dever de Elizabeth II. Ontem, o presidente confirmou que vai ao funeral da rainha, programado para a próxima segunda-feira. E o Tribunal Superior Eleitoral marcou para amanhã a análise da determinação para remover os vídeos de Jair Bolsonaro nos atos de 7 de setembro. O presidente da República e candidato a vice Braga Neto foram alvos de ações das campanhas de Lula, do PT, Soraya Tronic, do União Brasil, e também do PDT, de Ciro Gomes. As coligações, candidatos e partidos consideram que a chapa de Bolsonaro cometeu abuso de poder político e econômico e pedem que os dois, Bolsonaro e Braga Neto, sejam considerados inelegíveis. E hoje o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota dizendo que não houve nenhuma alteração do que foi definido no primeiro semestre sobre o processo de apuração dos votos na eleição e nem qualquer acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para permitir acesso diferenciado aos dados enviados para a totalização dos votos pelos tribunais regionais. Esse esclarecimento veio depois de uma reportagem da Folha de São Paulo mostrar que técnicos das Forças Armadas decidiram investir num projeto para conferir em tempo real a totalização dos votos feita pelo TSE. Segundo essa matéria, militares pretendem ir às sessões eleitorais espalhadas pelo país para tirar fotos de 385 boletins de urna que são colocados nas portas das sessões eleitorais e, em paralelo, conferir se os dados são os mesmos que chegam ao TSE para a soma dos votos. Mas essa possibilidade não é nenhuma novidade. O tribunal esclareceu hoje, reiterou a informação já divulgada em junho sobre a contagem de votos, de que para a eleição desse ano foi implementada a novidade de publicação dos boletins de urna, inclusive pela internet, depois do encerramento da votação, para acesso amplo e restrito de todas as entidades fiscalizadoras e do público em geral. E independente dessa possibilidade, também ocorre a várias eleições possibilidade de qualquer interessado ir às sessões eleitorais e somar livremente os boletins de urna. O que não ficou claro nessa reportagem da Folha de São Paulo, que ouviu militares, é o critério adotado para escolher essas 385 urnas ou os 385 boletins. A reportagem diz apenas que a amostragem garante 95% de confiabilidade, e isso segundo os militares entrevistados. Na sexta-feira você ouviu no Panorama que o ex-secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Alan Turnovski, foi preso numa operação do Ministério Público e da Corregedoria da Polícia
por suspeita de envolvimento no jogo do bicho. O MP apurou que o delegado está envolvido num plano para matar o bicheiro Rogério de Andrade. E ontem a TV Globo divulgou áudios que evidenciam uma associação entre Alan Turnovski e o delegado Maurício Demétrio, que está preso desde maio do ano passado, acusado de negociar o pagamento de propina para interferir em investigações e usar a estrutura da polícia para armar falsas operações. Segundo o Ministério Público, Alan Turnovski fazia uma espécie de jogo duplo entre dois dos maiores bicheiros do Rio, o Rogério de Andrade, sobrinho de Castor de Andrade, e o outro Fernando Inácio. Trocas de mensagens recuperadas em um dos celulares apreendidos com o delegado Maurício Demétrio mostram que ele e Turnovski chamavam um ao outro de guru. Em um dos áudios, o ex-secretário afirma que os dois precisavam se proteger. Guru, se ele me pegar, ele vai te pegar, guru. Tem que me proteger por você. Nós somos um CNPJ, um CPF só, irmãos de embrião. O nome do ex-policial militar Rony Lessa também aparece nas mensagens. Ele está preso, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. O Ministério Público afirma que Lessa seria um informante de Alan Turnovski. Turnovski, que é candidato a deputado federal pelo PL e pediu votos na praia de Copacabana no 7 de setembro, ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do governador Cláudio Castro, que, por sinal, hoje saiu em defesa dele. Diz que é preciso separar um erro pessoal de uma questão institucional em referência à Polícia Civil. E um sobrinho do presidente Jair Bolsonaro foi condenado por agredir uma ex-namorada durante uma festa no município de Registro, no interior de São Paulo. Segundo a decisão, Orestes Bolsonaro Campos deu puxões de cabelo, tapas e arrastou a vítima pelo chão. Isso foi em 2020. A juíza fixou uma pena de 4 meses de detenção em regime inicialmente aberto. Orestes Bolsonaro também responde a outro caso em que é acusado de tentativa de homicídio e feminicídio. Ele vai a júri popular, mas a data ainda não foi definida. E a Petrobras vai reduzir o preço do gás de cozinha vendido em botijão para as distribuidoras em 4,7% a partir de amanhã. A justificativa é a queda do preço internacional do petróleo. A última redução tinha sido em abril desse ano. Mas desde junho do ano passado, o gás tem alta acumulada de 18%. Na semana encerrada em 3 de agosto, o botijão foi vendido em média no país a R$ 111,57. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em alta de 0,98% aos 113.406 pontos. O dólar comercial caiu 0,97%, fechou o dia cotado a R$ 5,09. O euro é negociado a R$ 5,15, com desvalorização de 0,29%. Panorama CBN. E o Tribunal de Justiça do Piauí informou que recebeu a denúncia formal sobre o estupro de uma menina de 11 anos que engravidou pela segunda vez. O TJ não deu detalhes porque o caso segue em segredo de justiça por envolver uma criança, mas disse que já tomou as medidas cabíveis. Na primeira vez em que ficou grávida, a menina tinha 10 anos e o responsável pelo estupro, um primo, foi assassinado. Dessa vez, segundo a mãe da menina, entrevistada pela Folha de São Paulo, o agressor foi um tio. A gravidez foi descoberta na última sexta-feira, já tem 10 semanas. E além de ter sofrido 2 estupros e ter engravidado, a menina não pôde fazer o aborto legal, porque a mãe é contra. A informação foi confirmada à CBN por Thalita Damas, gerente de Direitos Humanos da Secretaria de Assistência Social de Teresina. O pai da criança consentiu, mas a mãe não autorizou. Então, por conta disso, nesse primeiro momento não pode ser realizado, porque a mãe não autorizou. Agora, são questões que serão resolvidas judicialmente. Foi encaminhado já para a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, e está sendo encaminhado para o Ministério Público e a primeira vara da infância e juventude daqui da nossa cidade. A mãe chegou a alegar algum motivo para não autorizar esse aborto? Dizia que aborto era crime. Ela disse que não ia aceitar o aborto porque aborto era crime. Na verdade, o aborto não é crime em caso como esse, de estupro. A menina de 11 anos estava em um abrigo agora até essa semana com o bebê de 9 meses, mas como o local não tinha condições de receber crianças, ela voltou para a casa do pai na sexta e agora foi encaminhada para outro abrigo, aí sim com condições
de receber crianças grávidas e ainda com um bebê. A gente vai continuar acompanhando esse caso na CBN. E subiu para 5 o número de mortes causadas pelo desabamento de uma marquise em Aliança, no sul de Pernambuco. Pelo menos 9 pessoas ficaram feridas. A rua estava lotada de pessoas que acompanhavam a festa de emancipação do município. Acontecia no centro da cidade um desfile cívico para comemorar os 94 anos de Aliança, quando a marquise de uma bombonière, que estava fechada no momento, desabou. E a Anvisa proibiu o uso em alimentos de lotes de propilenoglicol da marca Tecnoclean. Durante a investigação das mortes de cachorros que ingeriram produtos da Bassar, o Ministério da Agricultura detectou a contaminação por etilenoglicol, que é extremamente tóxico. E considerando que o propilenoglicol é um aditivo alimentar permitido para alimentos de consumo humano, a Anvisa decidiu publicar essa medida preventiva, proibindo e também determinando o recolhimento dos 2 lotes do produto contaminado. Outra empresa citada no caso, a AID Química, se manifestou pela primeira vez e negou ter fabricado o produto contaminado. Alegou que comprou o produto da Tecnoclean. Tutores de animais de 11 estados brasileiros e do Distrito Federal que conversaram com a CBN afirmam que 69 cães morreram após ingerirem petiscos da empresa Bassar. E a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito que apurou a morte do menino de 8 anos que caiu em um buraco em um loteamento na cidade Carmo do Paranaíba, no dia 21 de agosto. 4 homens foram indiciados por homicídio culposo, o dono do loteamento e mais 3 responsáveis pela execução da obra. A polícia também conseguiu judicialmente o bloqueio de mais de 1,5 milhão em patrimônio das empresas envolvidas no caso para garantir indenizações para a família da vítima. Segundo a polícia, o lote não tinha sinalização impedindo que qualquer pessoa se aproximasse, não tinha cercas, barreiras ou placas avisando dos perigos existentes no local. No dia seguinte da queda, depois de quase 20 horas, os bombeiros retiraram a criança do buraco, mas ela não resistiu. O inquérito segue agora para o Ministério Público, que vai decidir se oferece ou não denúncia contra os indiciados. E o corpo da Rainha Elizabeth II é velado na Catedral de Santo Egídio, em Edimburgo, na Escócia, em cerimônia aberta ao público. As pessoas não conseguem ver o rosto da rainha, já que o caixão de carvalho inglês e chumbo está fechado, coberto com a bandeira e insígnias reais. O caixão foi levado do palácio de Holyrood House dentro de um veículo até a catedral. Após o cortejo, o rei Charles III foi ao Parlamento da Escócia, acompanhado da mulher, rainha consorte Camila, onde participaram de uma homenagem a Elizabeth II. Antes de chegar à Escócia, o rei discursou pela primeira vez no Parlamento Britânico e afirmou que sentiu o peso da história após a morte da mãe. A declaração foi dada durante a cerimônia de condolências oficiais do Parlamento Britânico no Palácio de Westminster, em Londres. A polícia da Escócia informou que 3 pessoas foram detidas no cortejo. Um homem de 22 anos que xingou o príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, que se envolveu num escândalo sexual depois de ser denunciado por uma americana. Ela disse que o abuso aconteceu quando ela tinha 17 anos. E a polícia também prendeu uma mulher com um cartaz contra a monarquia e um homem de 74 anos acusado de violar a paz. Amanhã o caixão vai ser levado para Londres e na quarta-feira vai começar um período de homenagens até 19 de setembro, o dia do funeral. E hoje, a invasão da Rússia à Ucrânia completou 200 dias. Na última semana, a Ucrânia conseguiu retomar partes importantes do território. O governador da região de Kharkiv afirmou que em algumas regiões os ucranianos conseguiram chegar até a fronteira com a Rússia. No fim de semana, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que tropas vão ser retiradas de 2 áreas na região para serem reagrupadas a outras frentes de luta. Os soldados ucranianos que entraram nas cidades retomadas gravaram vídeos e fizeram fotos para marcar o momento. Hastearam bandeiras ucranianas em prédios destruídos e pisaram em bandeiras russas que encontraram pelo caminho. Na Rússia, há alguns sinais de descontentamento. Comentaristas especializados em assuntos militares criticaram o governo russo por não ter mobilizado mais forças e não ter agido com mais agressividade na Ucrânia. A Ucrânia sinalizou que vai pedir aos Estados Unidos e aliados mais armas para uma ofensiva de longo prazo contra a Rússia.
Aparece na lista um sistema de mísseis de longo alcance que Washington se recusou a fornecer. Um documento compartilhado com congressistas americanos relaciona dezenas de tipos de armamentos que o governo de Kiev considera necessários para pressionar a ofensiva até o ano que vem. Terminou o Rock in Rio e deixando um saldo de 1 bilhão e 700 milhões de reais nas contas do Rio de Janeiro. Segundo a organização do evento, foram criados 28 mil empregos diretos. Passaram pela cidade do rock cerca de 700 mil pessoas, sendo 360 mil turistas, brasileiros e estrangeiros. A rede hoteleira foi uma das maiores beneficiadas, a Barra da Tijuca foi o bairro mais procurado pela proximidade com o festival, e a segunda semana de evento concentrou o maior pico da demanda, gerou ocupação superior a 90% em todos os bairros da cidade. Ao todo, a edição do Rock in Rio teve 300 shows, com a participação de 1.255 artistas, e o próximo festival está previsto para acontecer em 2024. E antes de fechar a edição, notícias do esporte. O treinador Lisca foi demitido do Santos. Ele comandou a equipe da Baixada Santista em apenas 8 partidas. Lisca não resistiu à derrota para o Ceará por 2-1 no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. E até a contratação de um novo treinador, o Santos vai ser comandado interinamente por Orlando Ribeiro, técnico da equipe sub-20, e pelo auxiliar Claudio Miro. E na Fórmula 1, o brasileiro Felipe Drugovich foi anunciado como piloto reserva da Aston Martin na temporada do ano que vem. É a estreia do paranaense na competição. O anúncio foi feito 2 dias depois que Drugovich conquistou o título da Fórmula 2. Ele vai dirigir um carro da Fórmula 1 pela primeira vez no treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi em novembro. Assim terminamos o Panorama CBN desta segunda, com trabalhos técnicos de Daniel Mesquita. Se você quiser mandar mensagem, só procurar por Leandro Gouveia nas redes sociais. No Instagram é @lereisgouveia. Amanhã, o Panorama da Manhã chega com Bianca Santos, direto do Rio, e eu volto na sequência no Panorama da Noite. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.